Os militares que servem em períodos de guerra acreditam que, ao voltarem para casa, terão enfim seu momento de descanso. Mas o que os fatos têm mostrado é que uma luta diária ainda continua para uma grande parte deles. Talvez o dado mais alarmante que foi divulgado na BBC em 2013 é o de que o suicídio dos soldados que retornavam do Afeganistão matava mais do que as operações de combate. De que maneira os traumas influenciam a vida das pessoas que passam por eles? Será que todos os indivíduos que passam por um trauma desenvolvem o chamado transtorno do estresse pós-traumático? E do que se trata essa doença tão conhecida? Então assiste o vídeo até o final, que hoje nós vamos explorar todas essas questões. E se você não me conhece, eu sou Alberto Deliso, eu sou professor de psicologia e nesse canal a gente fala de neurociência e psicologia baseada em evidências. Então se você gosta de conteúdos como esse, já dá o like agora, porque conteúdos como esse, conteúdos técnicos que não são virais, têm uma certa dificuldade para serem difundidos pelo algoritmo do YouTube. E se você quiser nos ajudar a continuar fazendo vídeos com qualidade e informação, agora você pode nos apoiar através da nossa campanha no Apoia-se. Esse seu suporte é mais do que recompensado e você vai poder fazer parte da nossa comunidade, receber mais conteúdos exclusivos e até mesmo participar de um grupo de estudos diretamente comigo no Zoom. Quer saber mais, né? Então já acessa agora o link que está na descrição do vídeo. Então, eu conto com sua ajuda, já dá o like agora. Bom, agora que você já me ajudou com o seu like, vamos continuar aqui no vídeo. Apesar de o transtorno de estresse pós-traumático ter ganhado notoriedade por causa da incidência em ex-combatentes, ele também pode surgir em decorrência de outros tipos de traumas, como episódios de ameaça de morte, de agressão física, de violência sexual, de sequestro ou de ataque terrorista. E não necessariamente a pessoa tem que ter vivenciado a situação. É possível que o gatilho da condição seja simplesmente alguém próximo ter passado por alguma situação traumática, ou pode surgir até mesmo depois de contatos repetidos com algo associado a um exemplo traumático, como por exemplo os socorristas, que recolhem restos de corpos humanos, ou policiais, que são diariamente expostos a detalhes de abuso infantil e violência. E como relatados em filmes, séries e livros, um dos sintomas mais característicos do transtorno do estresse pós-traumático é a presença de lembranças intrusivas, recorrentes e que se relacionam com a situação traumática. Às vezes, essas lembranças são revividas na forma de sonhos. Sonhos que apresentam algum conteúdo que se assemelha ao trauma. Essas lembranças geram um grande sofrimento. E é possível que a pessoa tenha reações fisiológicas de medo e de muito pavor. Esse ato de reviver pode ser tão forte ao ponto de o indivíduo sentir ou agir como se tivesse de volta naquele momento traumático. E devido ao desconforto causado, os pacientes tendem a evitar tudo aquilo que remeta ao acontecido. Indivíduos com essa condição convivem constantemente com estados emocionais negativos, sentindo, por exemplo, raiva, pavor ou culpa, às vezes culminando numa total incapacidade de sentir emoções positivas. O estado em que a pessoa entra é como se ela estivesse esperando uma ameaça iminente, uma ameaça que pode surgir a qualquer momento, porque ela se torna hipervigilante, ou seja, ela está atenta a tudo ao seu redor. E além disso, é possível notar a presença de respostas de susto exageradas, e por vezes isso atinge as relações sociais, já que o indivíduo mostra um comportamento muito irritável, como explosões súbitas de raiva. Bom, se você já entrou em um estado em que ficou hipervigilante, ou um estado de muita ansiedade, sabe que é quase impossível relaxar quando você está nesse estado. E o mesmo acontece com esses indivíduos com esse transtorno. O corpo deles está em constante reação de luta e fuga, o que gera problemas no sono e dificuldades de concentração nas atividades do dia a dia. E é possível entendermos melhor essas reações se verificarmos o que está acontecendo no cérebro e na fisiologia da pessoa que está com esse transtorno. Se você assistiu ao nosso vídeo sobre transtorno do pânico, você vai identificar algumas características muito semelhantes. A primeira é que já foram observadas reações de hiperativação de uma área do cérebro chamada de amígdala, que está associada ao sentimento de medo e associada à agressividade. Ou seja, um dos centros mais importantes do processamento do medo lá no cérebro, ele está mais ativo do que era esperado. E ao mesmo tempo, outras áreas que seriam importantes para a regulação emocional se mostram menos ativadas, que é o caso do córtex pré-frontal medial e do giro cingulado anterior.
Em resumo, a gente tem uma atividade intensa de medo e ansiedade e também uma dificuldade em regular essas reações intensas. E é exatamente isso que a gente percebe no transtorno do estresse pós-traumático. Porém, vale lembrar de algo que volta e meia sempre trazemos nos nossos vídeos. As relações entre dois eventos não implicam necessariamente em causa e efeito. Ou seja, não dá para dizer se essas alterações do cérebro foram consequências do trauma e por isso o indivíduo tem o transtorno, ou se os indivíduos que desenvolvem o transtorno são justamente aqueles que já tinham essas alterações antes, o que deixaria essas pessoas mais vulneráveis ao trauma. Isso porque hoje já sabemos que nem todos os indivíduos que vivenciam a mesma situação traumática vão desenvolver algum transtorno. Aliás, na verdade, a maior parte das pessoas não vai desenvolver transtorno. E com isso não estamos querendo dizer que os traumas não impactam a vida das pessoas. É lógico que situações de quase morte, de abuso ou de catástrofe vão atingir qualquer um que passe por elas. E a lembrança da situação, é claro que pode continuar sendo desconfortável por toda a vida. Mas ter passado por várias situações traumáticas não significa que a pessoa vai desenvolver o transtorno do estresse pós-traumático. É necessário muito mais do que a vivência de um trauma para podermos classificar essa doença. Logo, alguns autores sustentam a hipótese de que aqueles que estão mais propensos a desenvolver o transtorno seriam aqueles que já possuem as alterações que comentamos anteriormente. Um achado muito semelhante trata-se da região conhecida como hipocampo, região que é relacionada à consolidação de memórias. Já é conhecido que o estresse tem um efeito nessa área, já que situações estressantes nos levam a liberar o hormônio cortisol, que tem uma ação negativa sobre o hipocampo. Portanto, uma explicação levantada seria de que o estresse do trauma e do transtorno levariam à diminuição do hipocampo. Porém, outros autores dizem que é exatamente a presença do hipocampo diminuído que aumentariam as chances de um indivíduo sofrer do transtorno do estresse pós-traumático. Bom, seja qual for o caso, hoje nós já conhecemos esses substratos neurobiológicos da doença, algo que era totalmente desconhecido até o final do século passado. Na verdade, já havia algumas explicações que abordavam o cérebro, porém, numa perspectiva errada. Por exemplo, durante a Primeira Guerra Mundial, já foi possível notar que ex-combatentes passavam a demonstrar comportamentos diferentes de antes. Mas como o transtorno do estresse pós-traumático era totalmente desconhecido na época, a condição foi chamada de choque de granada, porque as pessoas acreditavam que se tratava de um problema neurológico causado por explosões. Depois da Primeira Guerra, a corrente que acreditava ser um problema neurológico foi contraposta por Freud, que dizia que os sintomas do transtorno eram uma forma de as pessoas lidarem com os perigos e torturas da guerra. Bom, com o avanço das pesquisas e do imagiamento cerebral, a perspectiva de Freud foi ficando para trás, dando espaço a uma explicação neurológica e cognitiva. Mas vamos voltar lá nos nossos dados iniciais. O índice alto de problemas psiquiátricos e de suicídio em ex-combatentes tem levantado cada vez mais o debate sobre como os governos tratam seus veteranos de guerra. É necessário que a gente esclareça melhor esses dados. Primeiramente, como já dissemos, nem todas as pessoas que passam por traumas desenvolvem a doença. E segundo, apesar de parte dos suicídios dos veteranos poderem estar diretamente relacionados ao transtorno, nem todos aqueles que cometem suicídio estão realmente sofrendo de estresse pós-traumático. E por último, vale salientar que a maior parte daqueles que sofrem de estresse pós-traumático não demonstram tendências suicidas. De qualquer forma, ainda que não haja uma relação direta de causa e consequência entre o transtorno de estresse pós-traumático e o suicídio, é igualmente necessário chamar a atenção para a incidência do transtorno na população. E talvez o mais importante, quando se traz notoriedade do transtorno do estresse pós-traumático nos ex-combatentes, abrimos uma oportunidade para chamar a atenção de que esse transtorno pode ser desenvolvido por qualquer pessoa que vivencie um trauma. E felizmente hoje nós já temos tratamentos tanto farmacológicos quanto psicoterapêuticos e que podem auxiliar e muito a diminuir os sintomas e a melhorar a qualidade de vida dos indivíduos. E a importância desse tratamento se mostram cada vez mais relevantes para aqueles indivíduos que, depois de terem vivenciado momentos de alívio, depois de se livrarem de uma situação traumática, passaram a ser perseguidos por anos e anos de grande sofrimento. E você, já conhecia o estresse pós-traumático? Gosta de assistir a vídeos como esse? Então já se inscreve no canal e já ativa
ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. Até a próxima.